Olá, o programa A Polêmica está no ar e o assunto é eleição. Entre os dias 19 de agosto e 30 de setembro, nós recebemos os candidatos à Prefeitura de Campos quando eles apresentaram as suas propostas de governo e responderam às perguntas da população e também da nossa equipe. Essas entrevistas já estão disponíveis no site da Terceira Via TV, por isso basta acessar www.terceiraviatv.com.br e conferir tudo. Hoje, eu e o jornalista, diretor de jornalismo aqui do Sistema de Comunicação, Aloysio Balbi, estamos recebendo o professor e cientista político José Luiz Viana. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Obrigado. Já queria perguntar o que levou o senhor a estudar mais profundamente a política? Olha, se for ver remotamente, eu diria que foi minha militância religiosa. Eu fui católico militante na juventude. E isso me levou a ter preocupações sociais, preocupações que me levou à política, né? Porque aí eu fui para fazer um curso superior no Rio, numa universidade pública, na época da ditadura militar, e tinha um movimento estudantil muito forte. E eu participava individualmente, sem grandes pretensões e tal, como qualquer estudante, mas o pessoal me puxou e eu acabei sendo presidente de diretório, mesmo durante a ditadura e tudo mais. E estudei Ciências Sociais, Antropologia e Ciência Política na UFRJ. E de lá para cá tive militância política, tive militância partidária, estou aposentado da UF, professor da Cândido Mendes, mas a política é uma paixão, porque eu acho que a política é nobre, a política é uma arte, a política é importante, necessária, imprescindível, então isso me move até hoje para acompanhar, me interessar e participar. Professor, Campos tem uma história eleitoral bem conturbada. E quais são as razões para isso acontecer de tanto tempo atrás até agora? Campos tem uma história política bonita, né? No sentido de que sempre teve um certo protagonismo na história do Brasil, não só pelas personalidades que a gente teve, ligado até à presidência da República e tudo mais, mas também a segmentos, a movimentos, a uma presença forte no cenário estadual e nacional. E mais recentemente, quer dizer, eu acho que principalmente a partir da... Quer dizer, sempre teve uma motivação muito forte que a gente era um centro poderoso de produção de cana e de açúcar, né? Isso tornava a disputa pela prefeitura e o poder local uma questão importante, né? Então sempre teve muita disputa aqui. E quando veio a era do petróleo, e principalmente quando os royalties começaram a ser pagos, já começaram a ser pagos em 86, né? As pessoas pensam que é de 99 para cá. Em 86 já começaram a ser pagos os royalties, mas eles não tinham um peso tão importante no orçamento municipal. Mas a partir da lei do petróleo de 97, então 98, 99, mais do que duplicou, triplicou e veio essa ascensão imensa das rendas do petróleo, né? Royalties e participações especiais. Aí eu acho que a disputa ficou mais acirrada, porque passou a ser muito atraente assumir a prefeitura municipal. Com isso, as denúncias de parte a parte, quer dizer, essa disputa foi feita não só no terreno eleitoral e da disputa por eleições, né, pelo cargo, mas também uma disputa que foi para a arena judiciária e tudo mais, porque... enfim, se tornou muito atrativa a prefeitura de Campos, administrar a prefeitura de Campos. E com isso tivemos essas mudanças aí de cadeira, essa dança das cadeiras, né? Que ultimamente ficou mais acirrada. Professor, o senhor falou em arena, eu acho que o senhor está sendo muito benevolente, eu acho que está mais parringue. Na eleição de 2004, eu me lembro que eu entrevistei o senhor para o Globo, junto com a Manhã, e o senhor fez uma análise bem verdadeira sobre o que acontecia naquele momento, tanto que a sua entrevista foi alvo de um artigo, objeto de um artigo do Zueni Ventura, logo na edição seguinte do Globo. E o que eu te perguntaria era o seguinte: aquela eleição já acabou ou todas as demais sofrem reflexo daquela? Boa pergunta, Balbi, porque eu acho que é uma reflexão necessária. Eu mesmo não vinha tendo essa reflexão, não.
Mas à medida que você foi falando aí, que eu fui recapitulando aquele ano, talvez um ano que eu não queira terminar, né? Como o próprio Zeni escreveu um livro sobre 1968, eu me lembro que foi um momento em que veio à tona de uma forma muito pública e muito enfática uma prática, né, de corrupção eleitoral que práticas que as pessoas sabiam e tudo mais, mas o montante dos recursos que envolveu, o fato de ter se tornado pública, se tornado uma coisa extremamente vergonhosa. Acho que foi esse aspecto que eu levantei na época. Eu falei, eu espero que nunca mais a gente tenha isso. O Zeni também meio que tipo assim, eu também espero que nunca mais a gente tenha isso, né? Citou a minha entrevista. Pensando bem, essa provocação sua me faz pensar que talvez o ano 2004 não tenha terminado. Por que ainda não terminou? Porque, de certa forma, são práticas cuja apuração não foi levada até o final, né? E que não redundou numa punição exemplar, né? A impunidade, de certa forma, faz com que as práticas se sintam estimuladas a continuar com maior ou menor sutileza e tudo mais, né? Então, eu acho que, na verdade, nesse aspecto, quer dizer, de práticas que vêm de uma longa data e que em algum momento ficaram públicas e conhecidas, chocaram o país, porque foi um montante que era envolvido, inclusive em dinheiro vivo, era muito grande, né? Elas, de certa forma, hoje se percebe na eleição de Campos que elas continuaram, se sofisticaram, elas adquiriram outras formas, porque uma vez que você está no exercício do poder, você tem capacidade, a máquina, né, te põe instrumentos na mão. Então eu acho que na verdade 2004 para nós ainda não terminou. Mas esse quadro de 2004, perdão, tinha uma fisionomia assim, porque tantas essas práticas eram de ambos os lados, de um grupo que se rachou, quer dizer, o que até resultou numa decisão da Denise Apolinário de anular o pleito todo, quer dizer, era quase que um jogo de ping-pong entre um grupo que era homogêneo e que depois se rachou no... Sim, na época teve o desfecho da anulação da eleição. O que fica na minha cabeça, que faz que 2004 não terminou, é que em algum momento, em outras instâncias, isso de certa forma fica neutralizado, né? E o que permite com que, como eu falei, mudando, sendo mais sutil, saindo de uma forma indo para outra, você manteve isso, entendeu? Quer dizer, a impunidade que eu falei é o fato de que a punibilidade não foi igual para todos, né? Teve vários lados, como você falou, não foi igual para todos e, de certa forma, ficou preservada uma forma de fraude eleitoral que permanece. Professor, o senhor falou que a religião te motivou muito na política. E isso é histórico na vida de pessoas históricas. Nós estamos na iminência de ver o Rio de Janeiro eleger o primeiro prefeito de vertente evangélica. E a gente está vivendo o que está se chamando hoje do discurso do ódio, da intolerância, essa coisa da religião e política misturada. Isso. Nós tivemos em Campos um padre que foi quase que embalsamado, que é o padre Rosário, estou falando isso no bom sentido, até que o Vaticano pediu, não proibiu, mas pediu que os padres não mais participassem, que não tivesse atividade partidária. Como é que o senhor faz essa análise? Nada contra os evangélicos, nem nada contra, nós temos que ser tolerantes, mas existe esse discurso do ódio indiscutivelmente. Existe um discurso moralista na política hoje que eu discordo totalmente. Então eu acho que a gente tem que ter uma militância, aí para usar o termo religioso, se há alguma pregação que a gente tem que fazer hoje, é uma pregação que resgata a dimensão laica do Estado, ou seja, qualquer representante público, em cargo público, não pode ser parcial, demonstrar nenhuma parcialidade, favorecimento alguma corrente religiosa, né? Então o Estado tem que ser laico,
o que seria, vamos dizer assim, uma neutralidade em relação às religiões. Por outro lado, as religiões trazendo os valores que dizem respeito a uma transcendência e que impõem algumas regras de moral e de conduta, trazer isso para conduta pública, para normas, leis e formas de comportamento social, que fora, fora dos templos, vamos dizer assim, é um absurdo, é vetado pela Constituição, é um absurdo porque gera esse fundamentalismo, quer dizer, eu chamo isso de fundamentalismo. Então, quando falo fundamentalismo islâmico ou de qualquer natureza, a base dela é esse ódio que surge em função de transpor para a política, para a vida pública, para as normas e para as regras de conduta dos cidadãos de modo geral, determinadas doutrinas que dizem respeito a uma corrente, uma forma de ver o ser e o estar no mundo, vamos dizer assim, quem somos nós no mundo. A política é um terreno que diz respeito à possibilidade de todos serem incluídos, reconhecidos, inclusive os agnósticos, os ateus, os antirreligiosos, entendeu? E de forma expressiva, quer dizer, não tem problema nenhum ter parlamentar religioso. O que não pode é confundir que a religião deve se transformar, quer dizer, os preceitos de uma determinada religião devem se transformar em norma de conduta dos cidadãos comuns. Porque a política é ampla, a política é universal, a política é para todos, independente de clero, filiação e vinculação, entendeu? E por outro lado também leva um moralismo à política que é prejudicial, porque a política é ampla, a política, veja bem, eu vou falar uma coisa aqui que eu esqueci qual foi o político, deve ter sido um político mineiro que falou isso, que disse: a política é a arte, a prática de eu me aliar e governar junto com alguém que eu não tomaria nem um cafezinho, não apresentaria a minha filha e não, de quem não seria amigo. Ou seja, isso pode ser do ponto de vista dos padrões de comportamento pessoal e moral, no sentido assim, né? Eu não ando com fulano, eu não sou amigo de fulano porque eu não concordo com as ideias dele. Isso no plano pessoal, no dia a dia, você tem essa escolha. Na política, às vezes não tem. Então as alianças políticas e tudo mais, elas são necessárias e às vezes elas chocam, entendeu? Se no meio disso não tiver corrupção, né, nem aproveitamento particular indevido de recursos públicos, as alianças são extremamente necessárias. Por isso que a política tem que ser o mais plural e mais amplo possível. De você, para viabilizar um governo ou viabilizar uma gestão, você fazer uma aliança íntima, no sentido de ocupação de secretarias e tudo mais, com quem você não teria amizade pessoal, não deixaria sua filha casar, vamos dizer assim, entendeu? Em termos pessoais. Então, esse político até falou para mim, lembre-se que a moral política é diferente da moral individual. Os limites são os mesmos, ou seja, o limite da ética é o limite da questão do roubo, da manipulação de recursos, transferência de recursos públicos para finalidades privadas e particulares, entendeu? Mas é um sentido de moral onde cabem todas as divergências e cabem todas as diferenças nela, entendeu? Professor, você falou de diferenças e, coincidentemente, as eleições municipais no Brasil coincidem, desculpa a redundância, com as eleições norte-americanas, que sempre tem, às vezes, maior espaço do que as próprias eleições municipais aqui. E a gente está vendo lá a eterna queda de braço entre os republicanos e os democratas. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que funciona esse processo americano que confunde muita gente, é considerada a maior democracia do mundo, mas o Al Gore, por exemplo, ganhou a eleição no voto e perdeu na corte. Onde não existe uma dicotomia nessa coisa americana e eleitoral, quer dizer, você tu ganha na urna e vai perder Explica um pouco isso. Quem assistiu a série da Netflix House of Cards entende muito bem, porque conta a história de como se dá ascensão ao poder nos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que é a maior democracia do mundo, assim como é a maior economia capitalista do mundo.
quando você fala que é a maior economia capitalista do mundo, significa que os interesses econômicos dos capitais, das empresas, dos bilionários, lá é uma plutocracia. É um regime governo dos ricos. Você vê que a disputa é entre bilionários, até porque é muito mais generosa e livre a possibilidade de doações empresariais e tudo mais, ela é escancarada. Por exemplo, um dos escândalos da guerra do Iraque foi que descobriram depois, foi revelado os documentos, foi para a grande imprensa, que o Dick Cheney, que era o vice do petróleo, era dono da empresa de petróleo, que onde os Bush quando foi decidida que os Estados Unidos, em regime secreto, foi decidido que iam invadir o Iraque, fizeram um pré-contrato de 5 anos com a empresa do Dick Cheney para recuperar o Iraque no pós-guerra. Entendeu? Então, os Estados Unidos, como qualquer país, não é imune à corrupção e, sendo o país mais capitalista do mundo, ele é muito sensível ao poder dos capitalistas. Segundo lugar, que não, para mim não é a maior democracia do mundo por essas razões que você colocou, que a eleição é absolutamente indireta, ela não... Quando você vai ver o percentual de quem foi eleito em relação ao percentual do grosso da população, vamos dizer, em idade de votar, um presidente americano é eleito com 12%, com 15%. Então, a eleição é afunilada e é elitizada de tal forma que a ideia da representação e da representatividade, que representatividade significa a amplitude da representação, ou seja, quantas pessoas são representadas. Então, a ideia de representatividade, que é o coração da democracia, é fraca nos Estados Unidos. Então, não é uma democracia, até porque isso é feito, inclusive, sabe, porque os Estados Unidos tem tantos partidos quanto nós. Né? Isso foi feito historicamente para impedir que alguma coisa fora dos democratas, dos republicanos, principalmente do ponto de vista mais crítico e mais à esquerda, entendeu? Não tivesse condições de ter acesso e eles são bem-sucedidos. Historicamente teve aquele Ralph Nader, o representante dos consumidores americanos, um político à esquerda, não é socialista nem comunista, mas à esquerda, não consegue se eleger. E aí, retomando o que você falou, quer dizer, é complicada, não vou explicar aqui em detalhe, mas há um sistema, né, de convenções partidárias com muita liberdade e autonomia nos estados, que inclusive é diferente. Em alguns lugares, em alguns estados, todo mundo, republicano e não republicano, pode votar na convenção republicana, entendeu? Qualquer pessoa. Em outros, só os filiados. Em outros, o peso dos tradicionais é maior do que o dos filiados recentes. Enfim, a cacicagem é total. Tanto é que a cacicagem do Partido Republicano não estava aceitando o Trump, mas quando viu que ele podia vencer, já está se dobrando, mas tem um racha forte no Partido Republicano, o que em alguns momentos produz candidatos fantásticos para a história do mundo, Roosevelt e outros, né? Mas em outros momentos produz desastres como os Bush e agora a possibilidade desse desastre que é o Trump, né? De um irresponsável que pode jogar o mundo numa nova conjuntura de guerra mundial aí, incrível. E o Al Gore também, quer dizer, além de perder lá em cima no tapetão, ele perdeu na Flórida, onde o irmão dele, o Jeb Bush, era governador, e houve roubo de voto, comprovado. Professor, nós vamos para um rápido intervalo, nós já vamos voltar a falar de eleições no Brasil e no mundo, aqui no programa A Polêmica. Hoje recebendo o professor e cientista político José Luiz Viana. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.